Aí no restaurantezinho, na praia, vinham servir os garçom totalmente nus, pelados. Tive a felicidade de sentar na poltrona ao lado do Raimundo Fagner. E aí fiz uma belíssima entrevista com ele. Muito bom dia, senhoras e senhores. Estamos falando diretamente das praias do Mediterrâneo, do Hotel Gamonal. Apartamento Aguila 218. Aqui são exatamente 17 horas, horário da Espanha, o equivalente às 11 horas, horário do Brasil. Aqui, um dia muito quente e, a exemplo de ontem, o sol se fazendo sentir aqui no Mediterrâneo. Estamos no balneário mais procurado da Espanha, Torremolinos, a 15 quilômetros de Málaga. Este local é o equivalente a Camboriú, praia muito procurada em Santa Catarina. Distante, portanto... Voa, canarinho, voa, mostra na Espanha o que eu já sei, mas voa. O Brasil ganhou o primeiro título mundial na Suécia. Eu era pequeno, morava no interior, em São Francisco, e ouvia os jogos num telefunken, um rádio grande. Eu lembro bem que eu olhava, inclusive, por trás do rádio, onde aparecia alguma coisa, luzinhas. Eu até imaginava que, com 8 anos de idade, eu imaginava que aquilo era um jogador lá dentro, que estavam jogando. E aquilo me emocionei muito. O Brasil terminou sendo campeão mundial. E eu comecei a gostar daquela brincadeira e despertei, eu acho, para o rádio, com o futebol que estava acontecendo. Eu lembro bem, Bellini, Djalma Santos, Gilmar, o pessoal aí do meio do campo, Zito, Garrincha, Pelé, todo esse pessoal aí que levou a Copa do Mundo, o surgimento do Pelé. Trabalhei na Rádio dos Capuchinhos, surgiu a ideia de ir para a Copa do Mundo. Em 1982, não entendo como não fui em 78, que foi na Argentina, mas em 82 terminei indo para a Copa, né? Então a forma como eu fui, entrei primeiro em contato com a SEG, que é a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio Grande, e João Bosco Vaz me orientou como eu poderia fazer. E terminei indo e recebendo o apoio da Rádio Guaíba, da Rádio Gaúcha naquela época. Eu tenho gravações com todos eles quando entregaram as malas de viagem para a Copa no Clube do Comércio em Porto Alegre. De lá eu fui por conta, com patrocínio próprio, comprando o espaço da emissora e fazendo a minha primeira Copa do Mundo. O objetivo, cobrir aquilo que as outras não faziam. Não é a especialidade minha, futebol. Minha especialidade é o entorno, o espetáculo, o circo. É o que a gente está fazendo hoje na Vang FM. Aqui em uma mesa muito bem acompanhada agora, porque ao meu lado estão o primeiro presidente da ACEPA, Cid Pinheiro Cabral, foi o primeiro presidente da Associação da Crônica Esportiva do Rio Grande do Sul. Tenho também ao meu lado o Carlito Silvestre, que é nosso companheiro, nosso colega de Marau, e que estará cobrindo também o Campeonato Mundial na Espanha. Nós vamos conversar com essas duas personalidades da crônica esportiva e do futebol do Brasil. Isso é importante, uma rádio do interior lá de Marau vai à Espanha, eu imagino só a importância que deva ter para a comunidade, a importância que tem para a própria categoria, não é verdade? É verdade, é importante para a comunidade e importante também para esse rapaz que vai tomar o seu primeiro banho de Copa do Mundo. É muito interessante isso. Eu acho muito interessante para a comunidade dele e para ele também, que vai botar o pé num degrau muito importante da carreira de cronista esportivo. Carlito Silvestre, você ouviu aquele que foi o nosso primeiro presidente da Associação de Cronistas do Rio Grande do Sul, esportivos. Um abraço, meu caro Vianney Carlet, um abraço também ao João Garcia, da Rádio Gaúcha, e uma satisfação estar com vocês e especialmente com o Cid Pinheiro Cabral, quem tanto aprecia as suas crônicas e tem acompanhado ao longo do tempo no esporte do Rio Grande do Sul. Olha, a Espanha, para mim, foi um país que me marcou muito pela receptividade.
Hoje, tem os que reclamam da Espanha pela invasão de muitos brasileiros e tal. Mas, no meu período, em 82, de uma calorosa recepção e de uma hospitalidade. Foi um país hospitaleiro que até hoje gosto de voltar à Espanha. Voltei em outras oportunidades. A primeira impressão que eu tive ao chegar, bem, a Espanha, na verdade, estava saindo de um período do Franco, uma ditadura Franco, e experimentando a liberdade, e com a volta do sistema monárquico. E aí, então, também era uma experiência nova para o país estava voltando um novo regime. Isso foi muito importante aquele momento. E por isso a Copa do Mundo lá também foi importante. Havia um revezamento de Copa do Mundo da Argentina, que houve em 78, a América do Sul fazendo uma Copa e os europeus fazendo outra Copa. Hoje é que se abriu, né, para a possibilidade de outros continentes também ter as Copas do Mundo. Mas e a marca mais importante foi a hospitalidade, o carinho e a cidade, um povo alegre, caliente, né? Na região, por exemplo, onde a gente esteve na primeira fase da Copa do Mundo, que era Sevilha, de muito Flamengo, de muita música, de touradas, participamos de algumas touradas também, e os jogos da Copa, aquela festividade que vinha gente de todo o mundo, né? E bastante brasileiros também participando deste Mundial e que me marcou e marcou profundamente. A Copa do Mundo teve esses nuances de coisas maravilhosas, de uma experiência diferente de estar fora de um país e se sentir em casa. Tanto é que eu fui para Portugal no intervalo de jogo, me senti em casa quando voltava para a Espanha, e não em Portugal. Uma coisa incrível, que até hoje me marcou e me marca. Mas a coisa que me deixou muito frustrado foi a forma como o Brasil se despediu da Copa do Mundo. Tivemos uma performance maravilhosa contra a equipe da Argentina, e eu, do meu lado, assistindo o jogo de futebol, estava o cantor Fagner, e o Fagner assistindo o jogo comigo. Batemos a Argentina, onde entrou, e acho que naquele momento entrou bem, o jogador Batista, que era do Grêmio, e terminou provocando a expulsão do Maradona. Vencemos por 3-1 essa partida. O Brasil tinha o melhor time da Copa do Mundo, não tinha dúvida nenhuma, plasticamente o futebol mais bem jogado, um futebol de harmonia. Tele Santana montou uma grande seleção. Tenho sempre aquela ressalva que acho que poderíamos ter levado, por exemplo, o melhor goleiro do Brasil no momento, que era o Leão. Mas, no entretanto, depois o próprio Valdir Pérez se recuperou e tal, e o time estava muito bem. A seleção só foi infeliz e, com um descuido, perdeu a Copa do Mundo, depois de ter passado com vitórias até aquela partida contra a Itália, que não ganhava de ninguém, vinha tropeçando e só com empates e sem fazer gols, e terminamos aí por um descuido, naqueles lances cerezos e tal, que a gente pode ver, pode reprisar. Perdemos exatamente por um descuido. Foi aí o momento mais trágico da seleção brasileira. Mas eu acho, e ainda dou crédito, que foi a seleção mais brilhante que nós tivemos, um conjunto melhor de todas as Copas. Olha, a Copa do Mundo teve algumas coisas interessantes. Por exemplo, gente que saiu do Brasil sem condições de ir para a Copa do Mundo. Mas, para mim, marcou muito a questão de quebrar alguns preconceitos e alguns tabus que a vida apresentava para a gente até aquele presente momento. Quem imaginaria que a Copa do Mundo me oportunizaria ver um outro tipo de comportamento, a questão do naturalismo, que hoje já se pratica no Brasil. Em 82, nós fomos orientados para ir por uma cidadezinha que se chamava Sitges, a 90 quilômetros de Barcelona, depois de ter passado por Sevilha. Chegamos esse é um fato marcante, chegamos na cidade de Sitges, na tardinha, fomos para o hotel e de noite saímos para jantar, eu e minha esposa. Quando entramos no restaurante, ninguém tinha nos avisado nada, nós percebemos que éramos uma espécie de atração, os pessoal olhavam para nós. E aí começamos a perceber que nós estávamos num lugar onde ali só tinha
gays. E quando voltei para o hotel, primeiro ficavam olhando para nós, que não era um casal, um homem e mulher, num restaurante onde só gays frequentavam. E era mulher com mulher, homem com homem e tal, uma coisa muito esquisita para a gente em 1982, naquela época. Voltei para o hotel e perguntei, o que é essa cidade? E daí me disseram, olha, é para cá, vem todos os gays da Europa nesse período do ano. Beleza, assistimos o... Ele disse, olha, se o senhor quiser, tem aqui pertinho, uns quilômetros, 10 quilômetros, um campo de nudismo, uma praia de nudismo. Fomos lá. Orientação, não pode entrar, short sim, mas não pode entrar com máquina fotográfica. Daí eu rolei minha camisa, deixei só a lente para o lado de fora e fui. Aí no restaurantezinho, na praia, vinham servir os garçons totalmente nus, pelados, que podemos ver aí, nas imagens também. Não tenho frontal, mas tenho fotos aí que demonstram isso. E então aquilo para nós era uma coisa meio que chocante e tal, né? Mas foi uma experiência, porque depois daí, aí a gente foi para Ibiza, que Ibiza hoje é um centro mais badalado e tal. Mas foi sem dúvida, tanto para mim quanto para minha mulher, foi uma experiência extraordinária. Perceber que lá não tinha maldade, famílias inteiras praticando nudismo, coisas que aqui no Brasil, naquela época, era visto assim como uma barbaridade. Procurei entrevistar muita gente que estava no espetáculo que fazia festa. Os brasileiros são muito festivos e chamavam a atenção dos europeus e tiravam muito fotografia, porque os brasileiros sempre são criativos. Eles se vestem de forma exótica e então entrevistei muita gente, torcedor, e os boletins que eu fazia para o Brasil sempre davam oportunidade para os brasileiros falarem. Entrevistei artistas, entre eles tive a felicidade de sentar na poltrona ao lado do Raimundo Fagner. E aí fiz uma belíssima entrevista com ele, onde ele vinha inclusive de shows que se apresentavam. Porque ali, já na Copa da Espanha, e depois a gente vai ver ali adiante em outras Copas, de que se levavam muitos artistas para a apresentação de shows durante a Copa. E ali estava o Raimundo Fagner. Ele foi muito simpático conosco, assistimos o jogo junto, Brasil e Argentina, e ele até fez um prognóstico. Eu perguntei, e agora diante da Itália? Vamos repetir o placar. Foi o que ele me disse. Depois, infelizmente, nos decepcionamos, porque o Brasil se desclassificou diante de uma equipe medíocre e que terminou sendo campeão mundial no final. Vamos ouvir a opinião do Raimundo Fagner, grande nome da música brasileira, esteve aqui ao nosso lado torcendo pelo Brasil. Ele vai nos dizer como viu a vitória do Brasil por 3-1. Olha, tá todo mundo muito feliz, que é uma vitória muito importante em cima da Argentina. E realmente o time do Brasil está cada vez apresentando esse futebol belíssimo, empolgando todo mundo. Foi uma vitória de muito gabarito, agora a gente está mais tranquilo para ir para o final e acredito que o Brasil deva ser campeão. O Brasil e Itália já no dia 5, qual é a previsão do Raimundo Fagner? É a mesma que eu tinha hoje, 2-0, quer dizer, foi 3-1, mas no fundo são um saldo de 2 gols. Eu acredito que o Brasil também vai dar um passeio, vai ser até melhor que contra a Argentina, porque a Argentina tinha muito compromisso para poder ganhar esse jogo, que a Itália não tem. E os seus sucessos musicais? Eu estou chegando dos Estados Unidos, gravei um disco, e aqui também estou compondo, vou produzir, vou fazer um disco também. E vou ficar mais um pouco aqui na Espanha, que é um país que eu gosto muito, que eu tenho muitos amigos e tenho parceiros musicais. Realmente é um país que eu me identifico muito. Olha, na verdade eu me arrisquei levar uma maleta Shure. Na época eu já tinha uma maleta da emissora e levei microfones, liguei tudo. Mas percebi que era muito mais objetivo fazer através do próprio telefone. E, por incrível que pareça, a qualidade que eu conseguia... Imagine que para falar para Amaral, eu tinha que passar por Passo Fundo. Primeiro, o sistema todo, né, para chegar a Passo Fundo ligar para Amaral ligar para a emissora para mim poder falar. E um gravador. Isso aqui, o gravador foi a grande arma para mim. Ainda hoje uso, claro, outras formas, mas o gravador sempre vai comigo, não é esse, é outro já.
E essa reportagem que a gente faz hoje modernamente, hoje a tecnologia é uma coisa totalmente diferente. Era por telefone, previamente marcada, às vezes do hotel eu fazia a chamada, o hotel ligava para o meu quarto, e aí eu fazia um barulhão que os outros do quarto às vezes batiam nas paredes. O que é isso, essa gritaria? Porque eu tinha que falar alto para poder falar para o Brasil. Mas fiz coisas que me marcaram profundamente. O meu arquivo é extraordinário, de qualidade de som que vinha da Europa, especificamente ali da região de Sevilha ou de Barcelona. Quero te dizer que quando eu saí de lá, saí convencido da Copa, que aprendi o caminho de buscar profissionalismo naquilo que a gente pode fazer em cobertura. Deixa as grandes emissoras fazer o futebol e nós vamos fazer o paralelo do futebol. E com isso nós vamos levar para o nosso público, com linguagem própria, pessoas que nos conhecem, ouvindo a nossa voz, um relato daquilo que a gente encontra no grande... não fala tal língua? Não precisa. Não precisa falar a língua. Há uma língua que é a língua do futebol. A Copa do Mundo da Espanha foi um indicativo de que a gente poderia seguir esse caminho. Não tenho dúvida nenhuma que foi a fonte inspiradora para que a gente pudesse fazer um trabalho profissional, agregando mais gente na produção dos nossos programas e usando o rádio, usando a modernidade. Nós temos a internet, hoje não se usa mais telefone para fazer cobertura, como no passado. Então isso serviu de um grande aprendizado para a gente se habilitar a usar tecnologias mais modernas, mais confiáveis, né? Porque às vezes se faz um boletim para o Brasil e tinha que aguardar a resposta depois. Saiu bem essa reportagem que eu fiz daqui. E então hoje a modernidade é instantânea e isso foi um caminho de inspiração. E tive persistência, né, naquilo que fazer, já incorporando o próprio Luigi comigo. Ele vai para a quarta Copa e então isso é importante. Eu acho que a Vang conseguiu marcar pontos. Hoje qualquer colega de imprensa desse país que cobre Copa do Mundo já nos conhece e sabe que Marau tem condições de estar presente num evento de porte mundial. Certamente de alma lavada eu voltei para Marau, porque primeiro honrei os meus patrocinadores que ficaram extremamente felizes, me chamaram nas empresas, ao contrário de eu ir agradecer para eles serem reconhecidos e agradecidos, na verdade eles me chamaram e me valorizaram sobremodo para aquele tipo de cobertura. A cidade toda me acolheu, a escola onde eu fui, eu era professor também, levei depois uma série de informações para eles. Então eu voltei extremamente recompensado por ter tido ousadia, por ter tido coragem, e foi brilhante. A minha vida começou ali, em matéria de Copa do Mundo, que eu não sei como vai terminar, mas que foi uma coisa espetacular, sem dúvida foi. Eu fico muito agradecido à generosidade de ter tido a chance de ir para uma Copa do Mundo. Voltamos a falar diretamente da Espanha, num oferecimento de MBA Representações, Loja Perlim, Cótica Engenharia e Construções e Sementes Pampa.